Fala, gurus! Hoje o tópico do programa Na Lupa é o 13º controle do SIS, ou SIS-13, que trata de medidas para monitoramento e defesa da rede. As redes, elas formam um núcleo crítico para a nossa sociedade e negócios modernos. Ou seja, pessoas, processos e tecnologias devem estar aptas para monitorar, detectar, registrar em log e prevenir atividades maliciosas que ocorrem quando uma empresa sofre um ataque dentro ou contra as suas redes. As empresas precisam de monitoramento constante dos que acontece no seu ambiente de rede para tomar decisões rápidas quando os ataques ocorrem ou até outras anomalias não maliciosas que interrompem o seu funcionamento esperado. Para tanto, devem garantir as empresas que as equipes implementem e operem a infraestrutura de rede, tenham processos e procedimentos que incluam recursos para ter infraestrutura de rede segura. Esse controle foca em operar processos e ferramentas para estabelecer e manter o monitoramento e defesa da rede de forma abrangente contra ameaças de segurança em toda a infraestrutura de rede corporativa e na sua base de usuários. Obrigado a você que assiste nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, dá aquele like padrão, se inscreve, compartilha e marque o sininho para ser notificado. Seu like é muito importante para aumentarmos o nosso rating no YouTube e divulgação para muito mais pessoas, ok? Vem comigo. Por que esse controle é importante, né? Então vamos falar um pouquinho. A gente não pode confiar que as defesas da rede sejam perfeitas. Os atacantes continuam a evoluir e amadurecer na medida em que compartilham, vendem informações entre sua comunidade sobre exploits, desvios, de controles de segurança. Bom, mesmo que essas ferramentas de segurança funcionem conforme o planejado, é necessário um entendimento da postura de risco corporativo para configurá-las, ajustá-las e registrá-las em logs para serem eficazes, ok? Frequentemente, as configurações incorretas devido a erros humanos ou falta de conhecimento dos recursos da ferramenta dão às empresas uma falsa sensação de segurança. Essas ferramentas devem ter suporte a um processo de monitoramento contínuo que permita à equipe ser alertada e responder rapidamente a incidentes de segurança. Empresas que adotam uma abordagem puramente orientada para a tecnologia também terão mais falsos positivos devido ao excesso de confiança nos alertas das ferramentas. E identificar e responder essas ameaças requer também a visibilidade de todos os vetores de ataque da infraestrutura e aproveitamento de pessoas no processo de detecção e resposta. É essencial para as empresas grandes ter uma capacidade de prevenir, detectar e responder rapidamente aos ataques cibernéticos antes de elas possam impactar a empresa como um todo. Esse processo vai gerar informações que ajudarão a aprimorar as políticas de segurança e apoiar também a conformidade regulatória para muitas dessas empresas precisam. A experiência nos mostra que as empresas têm sido atacadas por semanas, meses e anos sem serem descobertas que estão sendo atacadas. É fundamental ter, então, uma consciência situacional abrangente para aumentar a velocidade de detecção e resposta, E isso é fundamental para responder rapidamente quando um malware é descoberto, credenciais são roubadas ou quando dados sensíveis são comprometidos para reduzir o impacto na sua empresa. Por meio de uma boa consciência situacional, as empresas irão identificar, catalogar táticas, técnicas e procedimentos TTPs de atacantes que ajudarão a empresa a se tornar mais proativa na identificação de futuras ameaças ou incidentes. O processo de recuperação pode ser mais ágil quando a ação de resposta tiver informações completas sobre o ambiente e a estrutura da empresa para desenvolver estratégias de resposta aos incidentes. A maioria das empresas não precisa de um Security Operations Center formalizado para ter essa consciência situacional. Isso é um fato,
Começa primeiro com a compreensão das funções críticas de negócios, arquitetura de redes e servidores, dados e fluxo de dados, serviços de fornecedores e conexão de parceiros de negócio, e além dos dispositivos e contas de usuário final. Tá? Isso orienta o desenvolvimento de uma arquitetura de segurança, controles técnicos, log, monitoramento e procedimentos de resposta. No centro desse processo está uma equipe treinada, organizada, que implementa os processos para detecção, análise e mitigação de incidentes. Tá? Esse processo poderá ser conduzido internamente ou por meio de consultores ou um provedor de serviços gerenciados. Tá? Essa consciência sempre considera as atividades de rede, ativos corporativos, credenciais de usuário e acessos a dados. A tecnologia, ela desempenha um papel crucial para coletar e analisar todos os dados e monitorar redes e ativos corporativos interna e externamente à sua empresa. As empresas devem incluir visibilidade para plataformas em nuvem que podem não estar aderentes ou não ser aderentes à mesma tecnologia de segurança de um ambiente on-premise. Tá? O encaminhamento de todos os registros importantes para programas de análise como solução de SIEM podem agregar valor e, no entanto, eles não fornecem uma fotografia completa. Tá? Previsões semanais de log são necessárias para ajustar os limites e identificar os eventos anormais e anomalias existentes. Ferramentas de correlação de logs podem tornar os logs mais úteis para inspeção manual subsequente, porque essas ferramentas não substituem o pessoal qualificado em segurança da informação e administradores de sistemas. Tá? Mesmo com ferramentas automatizadas e análise de log, a experiência humana de intuição são frequentemente necessárias para identificar e compreender os ataques ou perceber anomalias existentes. Com o ganho de maturidade, as empresas vão criar e manter uma base de conhecimento que ajudará a melhorar a compreensão e avaliar os riscos do negócio, desenvolvendo uma capacidade interna de inteligência de ameaças. Inteligência de ameaças é a seleção de táticas, técnicas e procedimentos, TTPs, de incidentes e ataques. O MITRE ATT&CK, Adversarial Tactics and Techniques and Common Knowledge, é um framework amplamente, melhor dizendo, utilizado, que fornece essas técnicas e procedimentos de ataque. Ele descreve a categoria e categoriza uma ampla forma de técnicas de ataque usadas por adversários em ataques cibernéticos. O canal tem um vídeo falando sobre o Zero Trust, onde ele explica nesse vídeo como o ataque divide o ciclo de vida de ataque em várias fases com ampla gama de categorias de ataque, como comprometimento, escalonamento de privilégios, persistência, movimento lateral, exfiltração de dados, entre outros. Então, o processo de consciência situacional deverá definir e avaliar quais fontes de informação são relevantes para detectar, relatar e lidar com esses ataques. A maioria das empresas maduras pode evoluir para o threat hunting, ou caça às ameaças, em que uma equipe treinada analisa manualmente os registros do sistema e do usuário, fluxo de dados e padrões de tráfego para encontrar essas anomalias, caçar essas anomalias. Assim, o Controle 13 foi projetado para ajudar as organizações a habilitar e manter uma infraestrutura de rede segura. Tá. Vamos então às medidas do Controle 13. Existem 11 medidas de segurança e normalmente elas estão ordenadas crescentemente do IG1 ao IG3. O IG1 tem 0, o IG2 tem 6 e o IG3 tem 5. Isso significa que a maioria dos controles mínimos e necessários estão no IG2, postando que empresas, mesmo com equipes de média maturidade, devem implantar essas medidas. Okay? Lembrando que o nível superior do IG incorpora as medidas dos níveis anteriores. Estão referenciadas nas 5 funções do NIST. Basicamente, 6 no proteger e 5 no detectar. Tá? Isso se dá porque as medidas de proteção de dados estão, na sua maioria, no controle e proteção da rede. Não se esqueçam, proteger é preventivo e detectar é monitoramento ou detectivo. Tá? Vamos às medidas.
Centralize os alertas de eventos de segurança em todos os ativos da empresa, para correlação e análise de logs. A melhor prática orienta o uso de um CIEM que inclui alertas de correlação de eventos definidos pelo fornecedor. Uma plataforma de análise de log configurada com alertas de correlação relevantes para a segurança também satisfaz essa medida de proteção. A função de segurança associada a essa proteção é detectar. 13.2. Implemente, uma solução de detecção de intrusão baseada em host ou HIDS, Host Based Intrusion Detection System, nos ativos corporativos, quando apropriados e ou suportados. Essas soluções são projetadas para monitorar e proteger os sistemas individuais contra atividades maliciosas e intrusões. Alguns exemplos: o OSSEC, Open Source HIDS, o Tripwire, o McAfee, Intrusion Detection System, o Symantec Endpoint Protection e o Cisco Security Endpoint. A função de segurança associada a essa proteção é detectar. 13.3. Implante uma solução de detecção de intrusão de rede em ativos corporativos, quando apropriado. Exemplos de implementações incluem o uso de um Network Intrusion Detection System, NIDS, ou serviço provedor de nuvem, equivalente, do CSP. Esse NIDS é um sistema de detecção de intrusão de rede e ele é projetado para monitorar o tráfego de rede em tempo real, identificar atividades suspeitas ou maliciosas e alertar os administradores sobre possíveis ameaças de segurança por meio de análise dos pacotes de dados que trafegam pela sua rede. Tá? A função de segurança associada é detectar. 13.4, execute a filtragem do tráfego entre os segmentos de rede, isolando-os quando apropriado. Alguns exemplos podem ser o firewall de rede, ou a segurança essencial, que permite a filtragem de pacotes, com base em regras definidas, roteadores de switch com ACL, com Access Control List, que podem ser configurados para aplicar políticas de filtragem de pacotes, ou soluções que SDN, que é o Solution de configuração via desenvolvimento de programas, que permite a segmentação de rede nos diferentes segmentos. E tem as soluções de microsegmentação, que é uma abordagem avançada de segmentação de rede, que divide a rede em segmentos menores e mais granulares. Tá? Essa função associada é proteção. Tá? 13.5, que é o gerenciamento do controle de acesso para ativos que se conectam remotamente aos recursos da empresa. Ou seja, determine a quantidade de acesso aos recursos da empresa com base em um modelo de conformidade com 1. Existência de software anti-malware atualizado nesse dispositivo e instalado, conformidade com configuração com um processo de configurações seguros da sua empresa, e 3, garantia de que o sistema operacional e as aplicações estão atualizadas com as suas últimas versões. Tá? Essa função que está associada a isso é proteger. 13.6, você coletar os logs do fluxo de tráfego de rede ou tráfego de rede para revisar e alertar sobre dispositivos de rede. Tá? Existem várias soluções que coletam os registros do fluxo de tráfego de rede. Tá? Esses registros, também conhecidos como NetFlow, são informações sobre as comunicações de rede, como endereço IP, de origem, destino, porta, protocolo e o volume de tráfego. Eles são valiosos para análise de tráfego, solução de problemas, monitoramento de desempenho, de segurança de rede. Tá? A função de segurança associada a essa proteção é detectar. Tá? 13.7, implemente uma solução de prevenção de intrusão baseada em host em ativos corporativos, quando apropriado e ou suportado. Exemplos de implementações incluem o uso de um cliente de detecção e resposta de endpoint, o EDR, ou um agente de IPS baseado em host ou HIPS. HIPS, ou Host Based Intrusion Detection System, protege o sistema individual de um computador ou servidor contra ameaças e ataques cibernéticos.
Diferente de um IPS, de Intrusion Prevention System, que protege a rede como um todo, o RIPS é específico para um sistema em que está instalado. A função de segurança associada a essa medida é proteger. 13.8. Implemente uma solução de prevenção de invasões de rede quando apropriado. Implementações de exemplo incluem o uso de Network Intrusion Prevention System, NIPS, ou o serviço CSP equivalente. Um NIPS é um sistema de prevenção de intrusões de rede, é uma solução de segurança de rede projetada para identificar e prevenir atividades maliciosas ou intrusões em tempo real. Diferente de um IDS, que apenas detecta e gera alerta sobre atividades suspeitas, um NIPS é capaz de tomar ações proativas para bloquear ou mitigar ameaças detectadas. O NIPS monitora o tráfego de rede em busca de padrões, assinaturas ou comportamentos anormais que possam indicar a presença de atividades maliciosas, como ataques de hackers, malware, worms, dentre outros. Ele aplica técnicas de detecção, análise e prevenção para identificar e interromper essas atividades antes que elas causem danos maiores aos sistemas ou à rede. A função de segurança associada a essa proteção é proteger. 13.9, né? Estamos chegando no fim. Implante o controle de acesso no nível de porta. O controle de acesso em nível de porta utiliza o 802.1.x ou protocolo de controle de acesso à rede semelhante, como certificados, e pode incorporar autenticação de usuário e ou dispositivos. O Port-Based Access Control é um método utilizado para regular o acesso a dispositivo de rede com base nas portas físicas às quais os dispositivos estão conectados. Esse tipo de controle de acesso é normalmente utilizado em switches de rede. Inclui medidas de segurança como autenticação de dispositivos conectados nas portas, por exemplo, por meio de protocolos 802.1x, como eu falei, ou filtragem de endereço MAC para permitir ou negar acesso com base nos endereços MAC dos dispositivos. Ao utilizar um controle de acesso no nível de portas, os administradores de rede têm controle granular sobre o tráfego que entra e que sai em cada porta do seu switch. A função de segurança associada a essa medida é proteger. Tá? 13.10. Estamos chegando no fim, pessoal. Execute filtragem de camada de aplicativo, ou seja, implementações de exemplo incluem um proxy de filtragem de firewall de camada aplicativo ou um gateway. A filtragem na camada da aplicação é uma abordagem avançada de segurança de rede que permite uma inspeção detalhada do tráfego com base nas características e no conteúdo dos aplicativos. Ela oferece a maior controle e precisão da proteção contra ameaças direcionadas a serviços e protocolos específicos, além de permitir a aplicação de políticas de segurança mais específicas. Firewalls de próxima geração, Web Application Firewalls, são alguns dos exemplos de soluções para este serviço. O Web Application Firewall filtram e inspecionam tráfego HTTP e HTTPS, analisando os dados em busca de ameaças específicas de aplicativos da web, como ataques de injeção SQL, cross-site scripting, CSS e outros ataques da camada da aplicação. Tá legal? A função de segurança associada a essa medida de proteção é proteger. Vamos para o último. 13.11. Ajuste os limites de alerta de eventos de segurança mensalmente para fazer um tuning ou com mais frequência para fazer esse tuning dentro da proteção. Tá? O nível de proteção é proteger. Pessoal, como conclusão, ressalto que a infraestrutura de rede segura é uma defesa essencial como os principais ataques cibernéticos. Tá? Não apenas configurar de forma pontual, mas manter segura é o principal desafio. As empresas devem entender que os seus sistemas e redes nunca estarão perfeitamente imunes a um ataque cibernético. O monitoramento e a defesa da rede devem ser vistos como uma competência que demanda uma melhoria contínua e envolve pessoas, processos e tecnologia das empresas. Tá? As tecnologias e os processos de monitoramento e registro fornecem dados históricos em tempo real que podem ser usados para entender o que os atacantes estão fazendo, além de entender seus comportamentos. As tecnologias de detecção e prevenção
são necessárias no ambiente atual, porque muitas técnicas de ataque se movem na velocidade da máquina e a reação humana pode ser muito lenta para se defender de um ataque automatizado. Portanto, é fundamental manter um processo de monitoramento e proteção da rede para ter uma consciência situacional, conforme eu falei antes. Bem, se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, escrevam nos comentários para que a gente possa interagir com vocês, tá legal? Obrigado a você que assiste o nosso canal e você que gosta do nosso conteúdo, dá aquele like padrão, se inscreve, compartilha e marque o sininho para ser notificado. É muito importante para aumentarmos o nosso rating no YouTube e divulgação para cada vez mais pessoas, tá legal? Até a próxima!